Olá, hoje eu quero falar sobre um assunto muito delicado que me demorou muito tempo para conseguir falar aqui, mas vamos lá. Alguns sinais que talvez você não reconheça, mas é importante saber se você está ou não num relacionamento abusivo. Meu nome é Vanessa Mendes, se você é novo aqui no canal, deixa seu like, subscribe, se inscreve aqui no canal para sempre receber os novos vídeos, enfim. Eu queria trazer esse assunto que é extremamente delicado, eu sei, mas necessário. Eu vou contar um pouquinho, resumidamente, a minha história pra vocês e como eu reconheci que eu estava num relacionamento abusivo. E talvez você esteja aí olhando esse vídeo e reconheça muito desses pontos, né? Você entenda que seja parecido com o que você está vivendo. E eu gostaria de dizer que você tem o meu apoio. Me mande uma mensagem no Instagram, vou deixar aqui meu Instagram. Se sinta à vontade para trocar mensagens aqui nos comentários, enfim, se sinta acolhida ou acolhido. Eu vou dizer muitas vezes aqui no feminino, porque as porcentagens aí de abuso são claras, né? Tem muito mais mulheres passando por relacionamentos abusivos do que homens, mas eu gostaria de dizer que sim, estou falando com homens também, porque a gente sabe que isso pode acontecer. E não quero excluir ninguém, mas eu vou falar muito na parte feminina, porque sim, os casos são maiores e eu tô dizendo também da minha experiência. O que eu gostaria de começar dizendo nesse vídeo: relacionamento abusivo não quer dizer violência, violência corporal, né? Gente, a violência ela pode acontecer. É importante lembrar aqui que o relacionamento abusivo não é só violência física. Essa violência pode estar acontecendo mentalmente, emocionalmente, e é muito difícil para a pessoa que não passa por violência física, muitas vezes, identificar que está passando por um relacionamento abusivo. Por isso que eu gostaria de fazer esse vídeo, porque esse foi o meu caso. Hoje eu estou num relacionamento, não passei esse relacionamento abusivo com essa pessoa que eu estou hoje. A pessoa que eu estou hoje é uma pessoa maravilhosa. E posso contar depois como eu entrei nessa relação, enfim, mas vamos voltar lá atrás. Eu sempre estive em relacionamentos, e sempre estive em relacionamentos longos. Eu sempre fui aquela pessoa que pulou de um relacionamento pro outro, desde sempre, gente. Eu acho que desde quando eu tinha 16 anos que eu tive meu primeiro namorado, eu nunca fiquei solteira por mais de 6 meses, assim. E 6 meses eu posso te dizer no total, tá? Não tô nem te dizendo de uma vez, no total da minha vida. Era sempre pulando de uma relação pra outra, e eu sempre tava com alguém, e aí foi um relacionamento de 3 anos, depois outro de 5 anos, e aí depois outro de 3 anos, e outro de 5 anos. Então, assim, nunca fiquei sozinha. E aí, no meu último relacionamento longo, que foi praticamente, eu acho que, sei lá, 4 anos, eu não tava mais feliz, enfim, separamos. E foi a primeira vez, foi na pandemia, antes da pandemia, na verdade, mas foi a primeira vez, logo depois entrou a pandemia e etc., que eu fiquei solteira por um tempo. E aí, assim, aproveitei muito, foi muito bom no começo, né? Aproveitei o máximo que eu podia aproveitar, conheci muitas pessoas, me deixei livre como eu nunca tinha me sentido antes, de fazer o que eu tinha vontade de fazer a hora que eu quisesse fazer. E aí, quando eu tava no meu ápice ali da minha, vamos dizer, felicidade, sozinha e etc., eu conheci uma pessoa. E foi tudo muito rápido. E isso a gente pode dizer. Aqui eu posso trazer pra vocês o primeiro sinal. Tudo muito rápido, paixão muito rápida, tudo muito avassalador, vamos dizer assim. Essa pessoa que eu entrei nessa relação me disse que tinha um relacionamento aberto. E eu só descobri disso depois de um mês que nós já estávamos juntos. Não foi assim, a gente se conheceu e ele falou, olha... Então eu só soube dessa informação, que ele estava num casamento aberto, depois de um mês que ele veio e me disse, porque eu tava começando a desconfiar de algumas coisas. E aí ele me falou, eu tô numa relação aberta, assim, tenho um casamento, né? Eu falei, olha, muito obrigada, não tenho nada contra, mas não é o que eu estou buscando.
E eu não tava buscando nada, na verdade. Eu tava conhecendo pessoas e etc, mas eu, naquele momento, estava aberta, sim, pra entrar em uma relação. E aí, eu disse, não quero, não vai acontecer, não quero dessa maneira. E em uma semana dessa conversa, ele voltou na minha casa e me disse, me separei. E aí foi um choque pra mim, que eu fiquei assim, como assim? Só que eu já estava começando a me apaixonar. E eu sou uma pessoa que me apaixono intensamente. E eu estava começando a me apaixonar e ele fez tudo para que eu me apaixonasse. Esse primeiro mês foi extremamente intenso, ele me trazia presentes, me levava em todos os lugares para jantar e etc. E falava que estava apaixonado e era aquela intensidade. E assim, eu pensava, nossa, porque eu vim de um relacionamento longo, que era um relacionamento meio morno. Então, quando eu cheguei naquela relação, naquela pessoa extremamente apaixonada e assim, que não tinha olhos pra nada, era só pra mim e me mandava mensagem todos os dias e enfim, aquilo me fez, foi uma teia ali que ele montou e que eu caí muito certa naquela teia. E quando ele disse que tinha se separado, pra mim foi assim, meu Deus, ele tá realmente muito apaixonado e tudo que ele tá me falando é verdade e etc. E foi aí que começou tudo. Ele se separou, foi morar na casa de uma outra pessoa, era uma pessoa que aqui nos Estados Unidos também, enfim, morava com essa ex, né, ele não era brasileiro. E aí começamos aí, a gente se via praticamente todos os dias, aquela intensidade, fazíamos tudo juntos, saíamos, íamos jantar, nananã, e aí passou um mês, 2 meses, 3 meses, eu posso dizer que no terceiro mês foi quando os sinais começaram a ficar mais profundos. E, gente, eu quero até explicar, esse relacionamento foi um relacionamento abusivo e foi um relacionamento com um narcisista. Então é muito difícil quando junta essas duas coisas, até porque assim, é muito difícil ter um relacionamento com um narcisista que não seja abusivo, né? Mas quando se junta essas duas coisas, ainda é mais difícil ainda pra você conseguir sair daquela teia. Eu tô dizendo que é difícil, eu não tô dizendo que é impossível, porque eu fiz e muitas pessoas fizeram também, né? Conseguiram. Mas eu quero te dizer esses sinais, né? Vamos voltar para os sinais. Então, assim, aquela intensidade do começo inteira foi muito profunda. E depois dos 3 meses começou alguns sinais. Então, era algumas vezes que sumia, não respondia umas mensagens, e aí ele desaparecia. Eu falava, gente, o que aconteceu? Porque ele tinha um estilo de vida muito diferente de mim, porque eu tinha um trabalho normal, comercial, das 8 às 5, e ele era diretor de cinema, ator, enfim. Então a vida dele era gravando às vezes de noite, e às vezes de dia, dormia de dia, enfim. Então ele sumiu, eu fiquei assim, tá, às vezes pode ser que esteja gravando, né? Aí ele voltava como se nada tivesse acontecendo, como se não tivesse sumido. Ai, meu amor, me desculpa, nananana, enfim, Só que eu tava muito apaixonada. E a forma como ele voltava também era uma forma muito intensa e muito difícil pra mim reconhecer que aquilo estava sendo um abuso ou simplesmente ele não respondia. A gente tinha uma briga, ele parava de falar comigo, que é me dava o famoso silence treatment, que é chamado aqui em inglês, que é o tratamento do silêncio. Então assim, não respondia. Eu falava, não respondia, ignorava, tipo, não respondia. E a gente teve uma barreira de linguagem no começo, que eu posso dizer que foi também uma das coisas que pra mim foi difícil entender que eu tava num relacionamento abusivo, porque muitas vezes eu achava que eu não tava entendendo o que ele tava querendo me dizer. Ele falava espanhol, eu português e inglês, e ele não falava inglês, então eu tive que aprender a falar espanhol. Eu aprendi a falar espanhol porque foi a força da relação, né? Eu tive que aprender a falar espanhol e todos os amigos dele falavam espanhol, então eu convivia com isso, falava espanhol 24 horas no meu dia, com todos os amigos, com ele, por mensagem, discussões assim em espanhol, enfim. No começo eu achava, nossa, às vezes eu não tô entendendo o que ele tá querendo me expressar. Eu não tô entendendo ele. E barreira de linguagem, acontece muito isso. Meu namorado atual é francês, nós falamos em inglês e tem momentos que eu falo, nossa, às vezes a gente teve uma discordância mesmo por conta da língua. Mas nesse caso me fazia pensar muitas vezes que era isso, sabe? O problema. E aí
Enfim, isso foi uma das coisas que no começo me causava dúvidas. E aí teve esse silence treatment que eu não sabia o que era, gente, até esse relacionamento acabar, tá? Eu tô dando pra vocês passo a passo aqui. Do que pra mim era tudo muito novo, eu nunca tinha passado por um relacionamento abusivo, eu não sabia como essas pessoas eram. E assim, todos nós acredito que tem momentos tóxicos, né? Eu já tive atitudes tóxicas, eu já tive relacionamentos que meus ex tiveram também atitudes tóxicas, mas essas pessoas não eram abusivas. E tem uma diferença entre uma pessoa reagir de uma forma ou de outra, muitas vezes de uma forma tóxica, que às vezes você não concorda, e você ir lá, você conversar, você tentar entender por que a pessoa agiu daquela maneira, você também ver por que você agiu daquela maneira. Tem muitas coisas dentro de nós que diz muito por que a gente age de uma forma ou de outra. Mas um relacionamento abusivo te faz acreditar que tudo é sua culpa. Que tudo que tá acontecendo é culpa sua. E aí, essas muitas vezes que ele me dava esse silence treatment, né, que ele ficava em silêncio, era pra quando ele voltasse, ele dizer, olha, eu só agi dessa maneira porque você agiu dessa forma. Então, assim, se eu questionasse algum tipo de behavior dele, né, algum tipo de comportamento, vinha essa pena em mim, né? Ele fazia eu ficar mal. Ah, não vou responder, vou sumir, vou fazer esse tratamento de silêncio. E aí, quando ele voltava, eu fingia que nada estava acontecendo. Não durava dias, não chegou nesse ciclo de durar, assim, dias de tratamento de silêncio nem nada, porque eu acho que eu não deixava isso acontecer e porque o relacionamento era muito novo. Ele ainda também estava testando a água, sabe? O quanto ele podia ser abusivo comigo ainda, porque normalmente o narcisista, né, nesse caso ele é narcisista, mas pode não ser. Enfim, neste caso, foi uma relação com um narcisista. Então, assim, eles testam a água da onde eles estão pisando antes de fazer a relação extremamente abusiva. Então, ele começou a testar quanto ele podia ali comigo, o que ele podia fazer, né? E aí ele fazia assim, de não responder por um dia, no dia seguinte ele voltava, fingia que nada estava acontecendo, que não tinha tido nenhuma discussão, e também não respondia o que eu tinha perguntado. E aí eu, para evitar aquela discussão, também não voltava, porque eu não queria causar toda aquela situação. O que acontece essas pessoas te viciam nesse tipo de sentimento. É uma montanha russa de sentimentos, porque eles te fazem se sentir no topo do mundo, porque é exatamente isso que ele fazia eu me sentir, no topo do mundo. Você é a pessoa que eu mais amei em toda a minha vida, você é a pessoa mais maravilhosa que existe nesse mundo, e no dia seguinte te faz se sentir a pior pessoa do mundo com alguma atitude que eles vão ter. E só que você começa a se viciar no topo, né, naquela sensação de melhor pessoa do mundo. E quando eles te tratam da pior pessoa do mundo, você tá buscando o quê? Aquele sentimento de novo de melhor pessoa do mundo. E assim vai se tornando essa montanha russa de sentimentos. E aí eu percebi que pessoas em volta de mim começaram a comentar: Vanessa, não é estranha? Você não acha que você está sendo manipulada nessa situação? Você não acha que você estava certa nessa discussão? E eu ficava, não, gente, não. Eu tentava ver por quê. Eu tava nessa profundeza de me autoconhecer, de ser uma pessoa melhor. Eu tava fazendo terapia já há 4 anos, eu acho, na época, ou 3 anos, se eu não me engano. Eu acho que eram 3 anos. E aí eu tava assim, não, eu tô descobrindo várias coisas sobre mim. Então eu tava o tempo todo questionando o meu comportamento. E aí eu comecei a colocar a culpa de tudo em mim, não nele. Então, eu não conseguia, eu via que tinha algumas atitudes dele estranhas, mas eu achava que não, tudo bem, normal. E realmente, quando as pessoas em volta de mim questionavam, eu não conseguia ver que tava tendo um abuso ali. E é isso que eu gostaria até de lembrar pra quem tá assistindo esse vídeo, que não passou por um relacionamento abusivo, mas tem um amigo que tá passando por um relacionamento abusivo, ou um parente. Tenha paciência, você poderia estar na pele dessa pessoa. É muito fácil falar, eu não passaria por isso. Comigo isso não aconteceria. Gente, pode acontecer, tá? E eu vou te dizer, eu nunca imaginei que eu poderia ter caído numa relação abusiva com um narcisista. Se eu não tivesse investigado tão profundamente dentro de mim para entender o porquê que isso aconteceu, e eu sei hoje o porquê que eu passei por isso,
Mas é muito fácil a gente falar que nunca passaria, que nunca aconteceria, nananana, quando você não está nessa relação. Então, assim, não tenha esse olhar de julgamento pela pessoa que tá passando. Ah, ela não sai porque ela não quer. A pessoa, ela quer sair daquilo, ela não quer viver aquilo. Mas ela não entende como ela vai sair daquilo, ela tá muito presa naquela relação, naquele amor, né? Que ela entende que é isso que essa pessoa tá dando pra ela. Até é muito difícil, tem que ter paciência. E o que você pode fazer no momento de ferramentas é estar ali para a pessoa, tá? Muitas vezes é falar, talvez trazer o ponto se você tem muita intimidade. Olha, eu acho que talvez você esteja passando por um relacionamento abusivo, mas esteja ali para ser um apoio, para dar amor, para receber aquela pessoa. Porque se você for só mais uma pessoa julgando por que ela ainda tá naquele relacionamento, ela vai só se afastar de você. E infelizmente dessa forma que funciona, porque a pessoa, ela tá buscando apoio, ela não tá buscando ser mais julgada, ela já tá sendo muito julgada dentro da relação dela, né, dentro de quatro paredes ali com aquela outra pessoa. Enfim, e aí começou esse ciclo. O primeiro sinal pra mim foi esse retomando, né, os passos aqui, a intensidade de como tudo aconteceu. Depois começou esse tratamento de silêncio. E depois aqueles que se fala aqui, que é eles começam a te desvalorizar, né? Então começa uma hora, começa um comentário pequenininho do tipo... eu tô tentando lembrar algum comentário dele aqui. Mas era algum comentário tipo... Ai, sei lá, aquela roupa ficaria melhor se você... Ou essa, você vai sair com essa roupa? Ou com esse shorts muito curto? Ou, eu não gosto dessa cor de esmalte. Ou você tava melhor quando você vestia assim, ou assado. Foi muito pequeno o tipo de comentário que eu não conseguia nem ver que era um comentário de desvalorização. Eu não via isso. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, porque um dia eu era a pessoa mais perfeita do mundo, no outro dia tinha alguma coisa errada comigo. Então, assim, foi passando esse tipo de comportamento. E aí, eu acho que a gente já tava 6 meses juntos. Eu comecei a ver que eu tava sofrendo. Eu falei, não, calma, tem alguma coisa errada. Eu tô apaixonada nessa relação, eu tô mas eu tô sofrendo. Porque eu tô vendo que a gente tem brigas absurdas e da mesma forma que tinha aquelas discussões, nunca teve nenhuma violência física, discussões que nós tínhamos eram extremamente intensas. A forma do ciúme era outra coisa também, outro sinal. Um ciúme doentio que te faz enlouquecer, porque ele era uma pessoa que tinha ciúmes da minha sombra. Então, eu comecei a questionar e agir de uma maneira que eu não agia em outras relações. Eu comecei a ter ciúmes. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que tenho ciúmes, mas eu comecei a agir de uma maneira extremamente doentia. Comecei a achar que tudo era um problema. Mas por quê? Porque eu estava dentro de uma relação com uma pessoa que estava fazendo tudo ser um grande problema. Ele tinha ciúmes de tudo. A gente teve discussões de eu voltar pra minha casa, de a gente discutir, eu falar não quero mais, e aí eu ir pra minha casa e ele mandar flores, e eu chegar em casa e ele tava na porta do meu apartamento chorando e pedindo desculpas e falando que tudo ia ser diferente. Então, assim, é uma intensidade muito grande. Não tem paz. E é um ciclo, e eu não tô dizendo, gente, que você não pode ter discussões nas suas relações e que isso quer dizer que é tóxico, né? A gente vai ter discussões. Eu tenho discussões com o meu namorado atual e a gente vive uma relação extremamente saudável. Mas a gente tem discussões onde a gente às vezes não se acerta, às vezes a gente discorda e em algum momento a gente conversa e fala, olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Não tinha esse tipo de conversa. Eram extremamente profundas as discussões e ele colocava a culpa em mim, eu tava errada, e depois vinha o tratamento de silêncio, depois vinha o quê? A reconquista, então ele vinha, me dava flores ou um presente, ou voltava como se nada tivesse acontecido e falava que ia ser diferente, que não ia ter mais essa discussão, chorava e era isso. E aí eu achava que tava resolvido, mas não, daqui um mês agia da mesma maneira de novo, até menos do que um mês.
E eu lembro que logo isso foi indo, era esse ciclo. O ciclo de você é a melhor pessoa do mundo, eu te amo e etc. Fazia tudo, presentes, muito amor, muita exposição, enfim. E aí depois uma briga, tratamento do silêncio, uma desvalorização. Depois voltava de novo, como se nada tivesse acontecido. E até teve acho que uma das últimas partes desse ciclo foi a quantidade triângulo que começa a ser feito, né? Essa primeira pessoa que ele era casado, que ele disse que morava junto, que era casado, que ele separou, foi uma pessoa que começou um triângulo. Enfim, ela continua nisso, mas eu não via dessa maneira na época, né? Então, assim, começou esse triângulo e eu comecei a sofrer muito, foi muito difícil. E tivemos uma discussão em um dia que foi uma discussão muito absurda. Eu falei muitas coisas que eu tava engasgada, porque eu tava sentindo aquela pressão de estar ali, não conseguia falar, não conseguia ter as discussões, sabe? E esse dia eu explodi, falei um monte de coisa, e aí ele saiu, assim, a gente tava tipo, morando junto uns 2 meses, que na verdade eu tava morando sozinha, e aí ele tava passando por um problema onde ele tava morando, e ele veio morar comigo por tempo limitado, na verdade, e que hoje eu vejo que não seria limitado se eu não tivesse terminado. E aí a gente teve toda essa discussão e ele saiu da minha casa muito puto, levou as coisas dele e em um mês ele ia para umas férias no país dele. E aí nesse um mês que a gente ficou terminado, assim, foi muito difícil pra mim, porque naquela discussão, como eu falei tudo, eu explodi, o que era? A culpa era minha, né? Eu vi que eu senti que eu era culpada. De novo, quando você tá num relacionamento abusivo, perceba que você é sempre culpada de tudo. A pessoa sempre vai colocar a culpa em você, a pessoa não tem coragem de admitir os próprios erros, né? De sentar e falar, não, olha, nessa discussão realmente eu tava errado, me desculpa. Ou a gente precisa melhorar isso, aquilo. É sempre a culpa sua, vai voltar pra você, não importa o que seja. A pessoa pode estar te traindo, e você, no fato de você ter olhado o celular da pessoa e descoberto a traição, a culpa é sua, porque você que olhou. Então, assim, você tá mexendo no celular da pessoa. A culpa é sua. E muitas dessas pessoas conseguem convencer que realmente você estava fazendo aquilo ali e a culpa é sua por ter mexido, não dele ter te traído. Então, assim, é um jogo psicológico muito forte, muito forte. E eu quis compartilhar essa história aqui com vocês. Vou terminar, né? Mas ele ia pro país dele, passar algumas férias. E nesse meio tempo, desse um mês de brigas e etc., que a gente terminou, ele veio atrás de mim depois de um tempo, depois de dar o tratamento de silêncio por praticamente, eu acho que 2 semanas. Ele voltou como se nada tivesse acontecido, dizendo que me amava, que eu era a pessoa mais importante da vida dele, que isso e que aquilo. E aí eu falei, nossa, olha, mas você tá indo pro seu país, então vamos deixar as coisas do jeito que está agora e quando você voltar a gente conversa. E por um milagre de Deus, algo aconteceu e ele teve que ficar por lá, ficou preso praticamente no país dele por um tempo, resolvendo problemas. E foi um inferno na Terra pra mim naquele momento, porque muitas coisas eu comecei a descobrir, muitas coisas começou a cair em terra por mim, porque eu comecei a ter insights, assim, eu falava, gente, mas isso aqui aconteceu no começo, mas aquilo aconteceu, mas ele agiu dessa maneira. Toda vez que eu buscava, porque eu comecei a questionar se ele tinha um problema psicológico. Realmente. Comecei a questionar, gente, ele deve ter algum problema psicológico, alguma coisa. Ele tem um problema psicológico. Tudo que eu buscava, que eu olhava na internet, ia pra narcisista. Ia pro comportamento, pro narcisista. E eu comecei a estudar muito sobre isso. Eu fazia minha terapia, conversei com a minha psicóloga. E minha psicóloga, na verdade, estava esperando eu trazer essa informação pra ela. Porque ela já tinha me questionado algumas coisas. E aí foi que eu percebi que nem tudo eu tava levando pra ela. Eu tinha percebido isso. E eu percebi que eu tava num relacionamento abusivo. E o meu mundo despencou naquele momento. Que eu falei, como assim? Será? Eu questionava isso o tempo todo. Não, mas eu devo estar exagerando. Não deve ser isso, assim, eu tô exagerando, porque eu não acho que eu tô passando por um relacionamento abusivo. Porque eu não via, né, não tinha abuso físico, então eu não conseguia, como não era uma coisa tangível, né, eu não conseguia pegar ali, eu não conseguia ver uma marca em mim. Então, pra mim,
não era um relacionamento abusivo. Então, foi quando começou a cair tudo por terra. E aí, ele em outro país e me ligava, assim, 200 milhões de vezes por dia, de outros números de telefone. E eu mandei a última mensagem, eu falei, olha, eu não quero mais falar com você. Eu preciso de tempo, eu tô cada vez mais descobrindo tudo que você fez pra mim. E aí eu bloqueei ele em tudo e eu lembro que isso foi um dos passos mais doloridos pra eu fazer, foi bloquear. E falar, eu estou exterminando essa pessoa da minha vida. E eu realmente bloqueei ele em tudo. E ele me ligava de outros números, me mandava e-mail pra... a última coisa que ele conseguiu, né, que ele tentava fazer foi por e-mail. E assim, é quando você vê que você tá passando por uma relação tão abusiva ao ponto de que eu não podia escutar ele. Eu não podia dar a oportunidade dele tentar virar aquilo dentro de mim, virar aquela chave. Então eu não dei a oportunidade pra ele falar comigo. Eu vou aproveitar que ele tá em outro país, que ele não pode bater na minha porta. E bloqueei em tudo pra ele não virar aquela chave dentro de mim, que eu falei, se ele vir e eu der a oportunidade pra escutar ele, pra ele falar, eu vou cair. Porque eu sabia que eu poderia cair. É identificar também onde está a sua fragilidade. Porque depois que eu vou fazer um segundo vídeo, porque senão esse vai ficar muito longo, explicando também a minha cura depois desse relacionamento. Porque teve muito trabalho a ser feito dentro de mim. Porque eu questionava o tempo todo, mas como eu caí nessa relação abusiva? Por que eu fiquei, sendo que tinham tantos sinais que algo errado estava acontecendo? Por que eu fiquei? Isso é um trabalho que eu faço até hoje comigo. Eu já vai fazer 2 anos no final do ano que eu terminei. E eu vejo o quanto é um trabalho árduo a ser feito. Quando eu comecei minha relação com o meu namorado atual, o quão difícil pra mim no começo foi essa relação. Porque eu tava, muitas vezes, buscando aquela montanha-russa de sentimentos. Ou mesmo quão difícil foi pra conseguir confiar nele. Então, assim, é um trabalho contínuo a ser feito na minha vida. E eu sei, eu tenho clareza sobre isso. Mas tem muito trabalho a ser feito pra quem aceita estar numa relação abusiva. E eu vou te falar, existe responsabilidade sua, sim. Você foi vítima dentro da relação abusiva? Foi. Você não tem culpa de ter sido vítima. Mas você tem responsabilidade de entender por quê que isso aconteceu com você, por que você aceitou estar aí, e a responsabilidade de se curar. Porque senão você vai repetir esse ciclo milhares de vezes. E eu te falo isso porque eu passei por isso na minha pele e eu tive que entrar num profundo trabalho de cura, porque foi muito difícil pra mim entender de onde isso estava vindo. E posso dar os steps aqui, né, pra vocês, de como eu ainda me curo como eu me curo dentro de mim pra entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Eu vou fazer um segundo vídeo sobre isso. Mas resumindo, fique atento a esses ciclos e aos sinais de o quanto você é sempre culpada de tudo numa relação abusiva. Preste atenção nesses sinais e tenha muito amor e muita empatia para as pessoas em volta de você, para entender que isso acontece com todas as pessoas, pode acontecer com todo mundo, pode acontecer com você que tá aqui, que nunca passou por isso. E também para as pessoas que estão passando por isso, entender que não é sua culpa de você estar passando por isso, porém é sua responsabilidade de se curar, sair dessa relação, identificar que isso está acontecendo e ter forças, sabe? Busque rede de pessoas que te apoiam, que te amam e que estão disponíveis para te ajudar. Obrigada por estarem aqui. Eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo porque eu não quero que esse vídeo fique extremamente longo, eu não tenho muito tempo, tenho um cliente agora. Mas obrigada, eu vejo vocês pronto.